Olá, bem-vindos. Vou esperar aqui o Matheus entrar para a gente começar. Oi, Andréia. Pronto, aqui estamos. Legal. É a primeira live. É a minha, essa daí vai ser a inauguração, é a Ai, estreia. que bom, que bom. Então a gente vai começar já, que são Legal. 4 horas. Você está me ouvindo bem? Eu te ouço bem, você me ouve bem? Ah, então, vamos começar já. Então, a gente está inaugurando com o Matheus Silveira nossas lives da Sparking Innovation, e a gente vai falar com especialistas, com profissionais de diversas indústrias sobre comportamento, consumo, futuro. E com esses acessos, o que a gente espera é gerar juntos insights que podem te ajudar a te preparar para as mudanças do amanhã. Então, hoje minha conversa é com o Matheus Silveira, que é um cliente querido, um parceiro, e que é responsável pela área de inovação e conectividade na diretoria de produto da FCA, que alguns não conhecem, que é a Fiat Chrysler Automóveis. E o Matheus é design de formação, ele trabalhou com inovação, com cocriação durante sua carreira, e eu conheci ao vivo num evento, você lembra, Matheus? Faz tempo já, acho que faz uns 2 anos, onde você estava apresentando os resultados de uma pesquisa profunda que você realizou sobre mobilidade, sobre a formação das cidades. E se você tiver alguma pergunta para nós, eu vou estar dando uma olhadinha aqui nas entradas. E aí eu vou tentar atender a todo mundo. Eu queria começar pedindo para você, Matheus, se apresentar e contar um pouquinho da tua jornada profissional para a gente. Claro. Andréia, obrigado aí pelo convite para poder fazer essa abertura aí, né, dessas lives da Spark Off. Um orgulho estar participando dessa primeira e, como eu falei para você por mensagem, é a minha primeira live no Instagram também, né? Eu nunca tinha feito antes, então vai ser um aprendizado. Vamos torcer para tudo dar certo e ser divertido para você e para todo mundo que está Exato, nos para assistindo. nós. Eu sou designer de formação, como você falou, né? Eu me formei em design, sempre curti muito design. Eu acredito que, quando eu olho para trás e vejo um pouco da minha infância, né? Eu sempre gostei muito de arqueologia, arquitetura, história. E hoje, quando eu olho para a minha carreira, eu acho que isso influenciou muito tudo que eu faço, né? O arqueólogo, geralmente, ele coleta esses fragmentos, né, de objetos que ele encontra para poder montar e contar uma história do passado. Eu acho que talvez eu tenha feito uma releitura disso. E hoje eu trabalho tentando encontrar esses fragmentos do futuro que estão presentes aqui no presente, tentando constituir essa visão e cenário de futuro, né? Então, eu formei como designer. Sim. Trabalho na indústria automotiva já há bastante tempo. Desenhei carros por 12 anos. E depois de 12 anos, eu passei por um momento na minha vida que era um momento de questionamento, de busca de propósito. Estava passando por algumas transformações na minha vida e foi quando eu comecei a questionar se talvez como designer, desenhando veículos, o meu trabalho tinha uma relação direta com algo que influenciava um território que eu admiro muito, que são as cidades, né? Então, eu sou louco pelos espaços urbanos, pelas manifestações urbanas, e eu achei que talvez, de alguma forma, desenhando carros, se eu fosse um bom profissional, eu ia gerar desejo de consumo. As pessoas iam querer comprar aquele produto, e eu imaginava que se tivesse em grande quantidade nas cidades, congestionariam as ruas, né? Então, em 2012 foi quando eu fiz uma virada na minha carreira profissional, mas também na minha carreira pessoal. E aí comecei a trabalhar na área de inovação, na Fiat, na época ainda era Fiat, com um estudo que a gente fez chamado Futuro das Cidades. A gente estudou as 38 maiores cidades do Brasil, todas com mais de 500 mil habitantes.
e a partir daí a gente tentar entender quais são essas transformações que estão acontecendo no espaço urbano, como é que a gente pode, a partir desse entendimento, pivotar ou movimentar dentro da indústria para continuar sendo uma empresa relevante nesse cenário de futuro, né? E a partir de então, eu comecei a trabalhar muito com a questão de cenários de futuro, suporte a conceitos para sustentar projetos para a organização, né? Mas nessa história toda, né, de design hoje para inovação, tem uma coisa que foi muito fundamental na minha vida, que foi um projeto que eu participei que mudou a forma como eu entendo o desenvolvimento de produto. Foi o Fiat Mio. O Fiat Mio foi o primeiro projeto desenvolvido de forma aberta por uma montadora em escala global. Nunca antes uma indústria automotiva tinha feito isso. Nós fizemos isso aqui no Brasil e eu pude participar ativamente no projeto. Então, assim, eu digo que esse é um momento de transformação na minha vida, porque desde então eu não consigo mais fazer as coisas sozinho. Eu acredito que quando a gente reúne saberes, perspectivas, experiências, histórias, a gente consegue ter uma visão mais ampla dos produtos, dos cenários e dos desafios que a gente está enfrentando. Então, eu gosto de falar também do MIO, porque desde então eu acredito que a colaboração é fundamental no desenvolvimento dos projetos que eu conduzo. Maravilhoso, Matheus. Eu acho que todo mundo fica muito curioso. A indústria automobilística é um dos motores do Brasil. E queria que você contasse um pouquinho, antes da gente entrar em mobilidade, se a FCA, se a Fiat Chrysler já tinha flexibilidade para o trabalho remoto antes da crise. Como foi a adaptação para o home office, as fábricas, como estão as fábricas hoje da Fiat e da FCA? Conta para a gente um pouquinho. Claro, André, é uma boa pergunta. A gente, na FCA, a gente já tinha algumas iniciativas que nos preparavam para esses modelos de trabalho mais dinâmicos, mais flexíveis. Há mais tempo, bem mais tempo, a gente já tinha um programa de jornada flexível, né? Então permitia uma flexibilidade no horário de trabalho, para as pessoas tentarem adaptar as suas demandas diárias. Mais recentemente, a gente fez uma transição, a gente usava um pacote de softwares de escritório que eram offline. A gente fez uma migração para um pacote de software que é todo cloud, né? Então, o armazenamento dos arquivos, os e-mails, é tudo feito na nuvem. E aí isso já ajudou bastante a gente a entender um pouco da mobilidade, né? Porque aí veio os softwares de lives, né? De reuniões por videoconferência. A gente conseguia acessar os arquivos de qualquer lugar, não precisava mais estar na rede da própria empresa. Então, isso já ajudou a dar mais mobilidade para os profissionais, permitindo que eles tivessem acesso às outras pessoas e aos documentos, né? Do seu trabalho. E ainda mais recentemente, lá na área de inovação, a gente teve uma iniciativa que a gente entende que a colaboração é fundamental para as nossas atividades, e a gente acreditava que a gente precisava também se conectar com o universo externo da FCA. Então, há pouco tempo a gente inaugurou na FCA o Hub FCA. O Hub FCA é um núcleo, na verdade é um conceito, né? De que a gente, como área de planejamento estratégico de produto, a gente deve ser um local um lugar de convergência. Então, a gente pegou esse conceito que é do trabalho, né, da atividade que a gente faz, e elevou ele um pouquinho. Então, vamos pensar isso num modelo de trabalho. E aí, nesse pensamento de hub, a gente acreditava que, então, se encontrar no hub, na FCA, era o encontro de conhecimentos, experiências, de áreas, para poder potencializar a inteligência para desenvolver os produtos. Mas a gente achava que aquilo era pouco. Então, a gente ampliou as nossas conexões para fora do universo da FCA, para a gente também se conectar com esse ecossistema que está fora dos limites da nossa fábrica. Então, a gente abriu uma unidade, né, de trabalho num local de coworking, que aí nos permitia estar fora, nos conectar com uma comunidade também nessa lógica de trabalho em espaços colaborativos e trabalhar remotamente. Então, quer dizer, a gente já estava trabalhando remoto, antes mesmo do início do distanciamento social. Então, eu acredito que essas medidas que foram feitas anterior ao período, né, de isolamento foram fundamentais para preparar a gente para isso que nós estamos vivendo agora, né? Então,
pelo menos nas nossas atividades, né, eu e o meu time, eu acho que foi uma transição mais fluida, né? A gente conseguiu fazer essa transição de uma maneira mais suave. Isso colaborou muito para as atividades. Agora, o que foi legal e é massa compartilhar aqui? Porque no time a gente já trabalhava muito nessa lógica de trabalhos remotos, né? Cada um em um lugar. Então, a gente tinha o Gustavo, que estava no espaço compartilhado, a gente tinha a Juliana, que estava mais próximo das atividades e das áreas da empresa lá em Betim. Eu trabalhava sempre circulando um pouco, acompanhando as atividades deles em Betim, em Belo Horizonte, mas também em São Paulo, com a rede que a gente tem lá. E aí, o que foi legal? A gente já trabalhava muito nessa lógica remota, mas aí depois, quando o resto do time entrou também no trabalho remoto, por causa do distanciamento social, eu posso te dizer que isso otimizou o nosso trabalho. Então, a gente conseguiu produzir mais, porque o resto do ecossistema também estava numa lógica de trabalho à distância, com ferramentas colaborativas. Então, para a gente, foi inclusive melhor quando todo mundo entrou nessa lógica de trabalhar remotamente. Que legal. E tem aqui, já tenho um monte de perguntas aqui, mas eu vou seguir uma que eu queria que você contasse. A gente está vendo muito um momento de solidariedade, né? E eu queria que você contasse quais são as principais ações que a FCA vem tomando para atravessar essa crise, né? Como é que vocês têm participado na solução para diminuir os efeitos da crise do corona? O que vocês têm feito aí de ação interessante para dividir? Nós temos feito muita coisa, André. Eu vou tentar resumir, mas eu queria abordar de um jeito diferente essa pergunta sua. Porque eu acho que, obviamente, quando a gente começou a ser impactado, né, por isso no Brasil, a gente tomou as medidas que eram orientadas pelos órgãos de saúde, não só aqui do Brasil, mas do mundo, né? Obviamente, a gente fez isso imediatamente. Mas eu queria fazer uma abordagem diferente, porque nós temos competências, né? Toda empresa tem competências. E às vezes a gente acha que a competência da FCA é montar carro. E, na verdade, ela tem uma série de outras competências que vão além disso. E o que eu gosto, quando eu olho para as ações que a gente fez, é que nós pegamos e identificamos quais são as nossas competências-chave, como é que a gente pode aproveitar essas competências, a nossa estrutura, o nosso conhecimento, a nossa rede de relacionamento, os nossos recursos, para poder trazer resultados efetivos. Então, usar aquilo que a gente tem de melhor em benefício do momento que a gente estava vivendo, né? Então, obviamente, a agilidade é uma dessas competências que a gente tem na indústria, né? Então, a FCA é reconhecida por essa agilidade. Então, de forma muito rápida, a gente já reagiu, né? Então, não só definindo esses protocolos de segurança, mas rapidamente adotando o modelo de trabalho remoto. Quando a gente viu que era necessário, interrompendo os processos produtivos, mas também criando imediatamente um canal de atendimento para as pessoas que eventualmente tinham dúvidas, perguntas, ou que poderiam estar com algum sintoma. Então, a gente usou essa competência da agilidade, mas a gente também usou outras competências que foram fundamentais nesse momento, né? Então, uma delas é como é que a gente pode usar a nossa competência de inovação que a gente usa para surpreender o consumidor, como é que a gente usa ela para também trazer soluções que são soluções responsáveis para a nossa comunidade, né? Então, a gente quis entender o momento que o nosso cliente, mas também a comunidade onde a gente estava passando, e como é que a gente podia planejar atividades para surpreendê-los, né? Então, nós temos muitas máquinas de prototipagem rápida dentro da fábrica. Então, imediatamente a gente começou a produzir máscaras. A gente criou uma linha de produção de máscara daquelas descartáveis, né? Para poder doar para a comunidade, mas também para os funcionários e para a família. A gente pegou o time de engenharia eletroeletrônica e engenharia mecânica, treinou para poder dar manutenção e recuperar respiradores, e a gente colocá-los ativos no mercado. Mas também pegamos nosso time de manufatura com a competência de otimização de processos e colocamos em produtores de respirador. Então, nós fomos lá com a nossa equipe para poder suportar essa empresa que talvez não tenha acesso a tudo aquilo que a gente tem de conhecimento, de tecnologia. Colocamos lá para poder otimizar a produção deles de respirador e atender de uma maneira mais rápida a demanda que o mercado estava trazendo, né? Então, a gente fez muita coisa. Construiu o hospital de campanha em Betim, em Goiânia. A gente também fez isso lá em Córdoba, porque a gente tem uma base
lá em Córdoba. E, por fim, eu queria citar duas outras coisas que eu achei que foram bem legais. Uma que teve repercussão global, que o time de TI propôs fazer um software para poder monitorar o estado das pessoas que estavam em casa, né? Porque a gente já não estava vendo elas mais, então o estado. E aí, globalmente, na FCA, ela teve repercussão porque a gente criou um mapa epidemiológico, né? Então, eu consigo saber praticamente todo dia, porque as pessoas respondem todo dia, em dezenas de municípios e dezenas de milhares de pessoas, como é que está a situação delas em termos de saúde, em termos de bem-estar, né? E aí, com isso, a gente tem esse mapa epidemiológico que nos ajuda, inclusive, a replanejar essa retomada, né? Então, a gente entender quais são as características regionais e aí planejar a retomada de acordo com essas características. E o último que eu queria mencionar, e que eu acho que isso é importante não só para nós, mas para todo mundo, a gente também rapidamente criou canais e criou formatos para poder deixar todo mundo sempre muito bem informado do que estava acontecendo no mundo, do que estava acontecendo na FCA, tudo aquilo que a gente estava fazendo. Então, isso foi muito importante para a gente criar esse canal, mas também se preocupar em deixar a energia das pessoas em alta, porque a gente não está encontrando igual a gente encontrava. Mas como é que a gente mantém esse vínculo que a gente sempre teve na FCA, né? Então, a gente também teve essa preocupação, a gente tem uma série de encontros em formatos diferentes, para acompanhamento, para comunicação, para informação, mas também para manter esse astral de todo mundo em alta, porque a gente precisa estar a 100% agora, porque desafios também pressupõem oportunidades, né? Então, a gente tem que estar agora pronto para quando essas oportunidades surgirem, a gente responder, e quando o mercado estiver pronto para retomar, a gente também esteja com as energias recarregadas, né? Então, é um pouco do que a gente está fazendo. Maravilhoso. Para contar para quem está ouvindo a gente, quantos funcionários tem a FCA? Poxa, no Brasil, a gente está em torno de 20 mil funcionários. 20 mil, pessoal. 20 mil, Então, quando a gente fala do mapa epidemiológico, a gente está falando das pessoas, né? Mas a gente também está falando das famílias, a gente supera isso bastante em termos de pessoas que a gente está monitorando, né? Incrível. Olha, eu vou começar a entrar agora no teu assunto predileto, que é mobilidade. A gente falou muito que a pandemia fortaleceu ainda mais o pensamento consciente, sustentável nos consumidores. A gente viu rodando algumas imagens de cidades, né, antes poluídas, que estão limpas durante o lockdown. Você acha que essa experiência que o Covid trouxe para a gente, ela vai afetar a forma como a gente pensa a mobilidade? Andréia, vou te dar duas respostas. A primeira é a minha. Eu espero que sim. Vou te dar a segunda resposta. Pela primeira vez, talvez, em toda a minha carreira, eu tenho uma dificuldade de ter uma visão clara desse cenário de futuro, que não está muito distante, mas esse cenário de futuro eu realmente estou tendo dificuldade, estou ainda tentando me conectar e entender ele um pouco melhor, né, de uma maneira mais límpida. Mas eu espero que sim. E tem algumas esperanças, né? Primeiro, a gente, quando vê essas imagens, relembrar que a cidade é um espaço de contemplação, né? A gente não contempla muito a cidade, né? No nosso dia a dia tão agitado, a gente passa de um lado, vai para o outro, a gente nem contempla essa nossa cidade. E aí trazer para a discussão sobre cidades a nossa preocupação com esse espaço de contemplação, né? Não só em preservar, mas também quando a gente estiver construindo, a gente construir de forma que a gente obedeça essa regra, né? No planejamento urbano, a gente tende a falar de fachadas ativas, né? Então, a gente criar espaços de circulação de pessoas que são convidativos, né? Para elas andarem, para elas circularem. Tá? Então, eu espero que a gente tenha essa preocupação com as nossas cidades. Do ponto de vista de mobilidade, eu acredito que também vai ter uma mudança, né? Porque as ruas vazias, o que elas estão trazendo para a gente? O que elas estão informando para a gente é que a demanda de mobilidade diminuiu. Porque se não está tendo movimento, então a demanda de mobilidade ela reduziu. E aí eu vou fazer um pequeno parênteses. Ela reduziu a tal ponto que a cidade ficou fantasma, né? Então, assim, quando eu olho para trás e lembro de uma fala do Leonardo da Vinci, ele dizia que as cidades são organismos vivos e que a circulação de pessoas e de mercadorias representa o sistema circulatório da cidade. O que a gente está vendo é que o sistema circulatório hoje ele parou. As pessoas não estão circulando, né? Algumas mercadorias sim, ou algumas pessoas sim, mas quando a gente vê aquelas fotos,
é uma foto sem circulação de pessoas e mercadorias. Isso não é legal para a cidade, porque o trânsito ele é positivo, né? Porque ele representa esse sistema circulatório. A cidade, para ela pulsar, para ela poder crescer e para ela poder prosperar, essa circulação tem que acontecer. Então, assim, daquele jeito eu não queria que ficasse, eu quero uma circulação. Mas teve uma redução da demanda de mobilidade. E aí o que a gente precisa entender? A redução de mobilidade, então, ela vai trazer novos comportamentos. Se o carro ou se os veículos não estão circulando por aquele espaço, ou eles não estão parados mais naquele espaço, qual significado novo eu posso dar para aquele território, né? Então, acho que o primeiro ponto é quando eu tenho a ausência, como é que eu ocupo legal esse espaço. E do ponto de vista prático da mobilidade, com a redução de mobilidade, com a redução da demanda de mobilidade, eventualmente a gente vai falar de novos modelos de relacionamento com o carro, né? Hoje o carro já fica parado na vaga 95% do tempo, né? Estatísticas falam de quem usa bem o carro, mas não usa para fins de trabalho, né? Usa o carro 5% do tempo. Então, o carro já ficava 95% do tempo parado. Nos dias de hoje, de Covid, ele fica muito mais. Eventualmente, ele está ficando 99% do tempo parado, né? Então, eu vou começar a pensar novos modelos para me relacionar com ele, porque eu não estou precisando tanto dele mais igual eu precisava, né? Então, eu acho que aí vai ter uma mudança. Do período de Covid também relacionado à mobilidade, a gente tem visto algumas pesquisas e a gente tem acompanhado que as pessoas estão se sentindo mais seguras no deslocamento, no transporte individual motorizado, né? Que a gente é o carro, né? Esse é o termo, transporte individual motorizado. Por quê? Porque é um ambiente seu, que você conhece, que quem anda lá dentro, você tem conhecimento, que você sabe como que ele está higienizado, você se sente seguro dentro daquele espaço. Perfeito. Então, a gente tem percebido isso. Faz sentido, né? Mas faz sentido para alguns, porque outros não têm acesso a essa possibilidade, né? Então, tem outras pessoas que estão, mesmo não se sentindo seguras, estão usando outros meios de transporte que eventualmente trazem um pouco de desconforto. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque a gente está percebendo isso para a indústria da mobilidade individual é positivo, né? Então, agora surgiu uma demanda a mais para as pessoas quererem circular no transporte individual. Mas isso não é saudável para a cidade, se a gente levar ao extremo, né? Nada que é extremo é bom, a gente tem que encontrar o equilíbrio. Então, assim, um dia desses eu estava participando de um outro evento e eu falei, eu espero que o transporte coletivo ele volte. Por quê? Porque ele faz parte de um contexto, de uma regra básica do planejamento urbano que diz que o coletivo deve ser privilegiado em relação ao individual. Por quê? Porque quando eu penso para muita gente, então uma solução que eu faço atende muita gente, então é para o coletivo. O individual, eu estou pensando só em mim, né? Então, assim, por agora é compreensível, mas a gente também precisa compreender que para o bem coletivo, igual o distanciamento social né? Eu estou fazendo algo que é para o bem coletivo, a gente também precisa fazer isso e ter uma retomada no futuro, e eu acredito que a gente deveria dedicar tempo para poder pensar como fazer essa retomada de maneira segura e que as pessoas se sintam confortáveis com elas, porque tem muita gente que está nessa situação e não tem a opção de ir para o lugar seguro que a gente tem, né, André? Então, assim, eu acho que vai ter um pouco dessas mudanças. Eu não sei se era isso mais ou menos que você estava imaginando, mas esse retrato é um retrato legal. Vamos lembrar que a cidade é um espaço de contemplação, vamos lembrar que precisa de circulação, mas vamos aprender com esse momento de redução de demanda de mobilidade para quando a gente voltar mais consciente. Não, com certeza, Matheus. E tem quando a gente pensa em transporte para o futuro, né? Carros que se comunicam, carros elétricos, carros autodirigíveis, drones, bicicletas, cidades que só permitem carros elétricos, novos combustíveis, né? Tudo isso tem a ver com o ecossistema que a gente fala da mobilidade. E já escutei você falando que o bom futuro é o futuro da diversidade. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso para nós. Tá. Na FCA a gente tem um trabalho que está sendo feito agora sobre diversidade, e que o lema é: a diversidade faz a diferença. Por isso que a gente devia investir em diversidade, porque a diversidade faz a diferença. E eu acredito que a diversidade realmente faça a diferença. Quando a gente olha para uma cidade, o sistema de mobilidade bom da cidade é aquele que tem diversidade, para poder atender as demandas individuais de cada um, mas também atender as demandas do coletivo.
Então, a cidade boa é que tem muitas opções de escolha, né? Então, obviamente, a demanda de um idoso é diferente, eventualmente, da minha demanda, né? A demanda de uma pessoa com limitação motora é diferente da minha demanda. A demanda de uma pessoa com deficiência visual é diferente da minha demanda. Mas, assim, o dia que eu acordo no horário, com humor, eu tenho uma demanda, no mesmo ou na mesma demanda, né? Num dia diferente, para mesmo deslocamento, se eu acordei tarde, está chovendo e eu estou um pouco triste, a minha demanda vai ser diferente. Então, assim, respeitar a diversidade é a gente ter opção, né, para as pessoas poderem escolher. Mas não só opção de diferentes meios de transporte, mas a gente também ter opção no sentido do acesso, né? Porque hoje a mobilidade ela também é segregatória, não é todo mundo que tem acesso a todas as opções que a cidade oferece. Então, eu acredito muito nisso e acredito que o futuro ele deveria ser diverso, porque quando a gente estudou a cidade, a gente fez um trabalho vasto e tinha algumas questões que eram interessantes, né? A primeira delas é que realmente existem novas práticas, novos modelos de planejamento urbano. A gente já evoluiu os nossos conhecimentos. Talvez hoje a gente faria cidades diferentes do que a gente fez 100 anos atrás. Tudo bem. A gente, inclusive, pode começar a fazer isso. E tem uma frase de um sociólogo chamado Patrick Guedes, que eu gosto muito, que ele diz que a cidade não é só a cidade não é só um local no espaço. Ela é um drama no tempo. O que isso quer dizer? Que hoje o que a gente está pensando, daqui 20 anos também pode ser questionável, né? Então diante disso, o que a gente faz? Destrói a cidade que a gente tem, constrói a cidade com base no modelo que a gente conhece hoje como sendo um modelo bom? Eu diria que não. Por quê? Porque, primeiro, eu não quero perder minha história, eu não quero perder minha cultura, né? Não quero perder os meus traços na cidade. Segundo, porque eu acho que a gente vai ter dificuldade de planejar e de ter dinheiro para realmente destruir uma cidade, construir uma cidade nova no mesmo lugar. Mas o que é inteligente? Eu acredito que isso é legal, principalmente quando a gente olha em relação às nossas análogas europeias. O Brasil tem uma história muito recente, então a gente é permeável à mudança. Então, o que eu digo? Vamos olhar a cidade como uma plataforma. Vamos entender as limitações dessa plataforma e vamos pensar soluções diferentes que rodam em cima dela. Então, é olhar a cidade como se ela fosse um hardware e nesse hardware rodasse softwares. Eu vou dar um exemplo, talvez, para ficar mais tangível para as pessoas que estão nos escutando. Quando eu olho para a Ponte Espaiada em São Paulo, ela é um hardware, e quando eu olho para ela, ela parece para mim um hardware de ultíssima geração, né? Porque, do ponto de vista arquitetônico, de engenharia, de materiais, é como se ela fosse um computador de alta potência. Só que nesse computador só roda um software. Em cima da ponte só passa veículo. Então é como se eu tivesse esse computador de altíssima potência e só rodasse um editor de texto. Não está legal. Agora, quando eu olho para Paulista, eu amo a Paulista, né? E aí eu olho para Paulista e eu falo assim, olha como ali a gente tem uma cidade inteligente, e não é uma cidade inteligente porque ela é tecnológica, ela é inteligente porque os cidadãos foram inteligentes em criar novos usos para ela. Então, ela era uma via. Ela não era suspensa como a Espaiada mas ela era uma via, que inicialmente foi pensada para circulação de veículos. Mas tudo bem, ela continua sendo uma via para circulação de veículos, mas a gente identificou o potencial nela de rodar em outros softwares além de veículo. Então, no centro, a gente criou a ciclovia. No passeio, a gente colocou rampa de acesso para pessoas com limitação motor, identificou o piso para pessoas com limitação visual. Olha a quantidade de software, colocando uma faixa exclusiva para os ônibus. A gente, inclusive, adaptou um anexo nesse hardware embaixo para poder passar um metrô, né? Então, a gente fez como se fosse um plug and play, né? Então, a gente plugou um novo hardware nela para poder rodar o metrô embaixo. Então, olha a quantidade de softwares que está rodando. E eu não falei dos softwares do universo do digital, né? Porque o sistema de mobilidade da cidade é dividido também em duas camadas, a da física e a da virtual. E aí na virtual tem o Waze na Paulista, tem Wi-Fi na Paulista, tem aplicativo de mobilidade. Olha a quantidade de software rodando em cima da Paulista. E o que eu acho mais massa da Paulista é que tudo que eu falei até agora é levando pessoas de um ponto ao outro. Mas o que eu amo é que ela não fez só software que leva, ela fez software que traz. Então, quando eu quero me manifestar, aquela plataforma vira uma plataforma de manifestação e eu ocupo a Paulista. No final do ano, eu tenho entretenimento para poder comemorar o Réveillon.
E nos domingos, a gente abre a Paulista para as pessoas. Olha a quantidade de software que roda em cima desse hardware. Por quê? Porque a gente não desconstruiu ela, a gente entendeu o potencial e foi criativo de pensar novas soluções. Então, quando me perguntam o que é uma cidade inteligente, às vezes eu até gero frustração no fórum que eu estou, porque todo mundo espera que eu falar que é uma cidade conectada, 5G, com as 5G e calçadas tudo ficam mais. lá. A cidade inteligente, para mim, é a Paulista. Porque o cidadão foi mega inteligente, né, em pensar novos usos. Espetáculo. Então, assim, é um pouco do que eu acredito como, né, e isso é diversidade, é como eu acredito, inclusive, o próprio universo do carro, né? Como é que é o carro do futuro, Matheus? O carro do futuro, para mim, é esse, diverso. A gente pensou as tecnologias dele para poder fazê-lo funcionar. Mas as tecnologias que estão nele podem fazer muitas outras coisas. Só que a gente não teve esse potencial, né? Porque a gente é da indústria, então a nossa visão ela é focada, né? Então o campo visual ele é mais reduzido. Mas quando eu olho para o universo do smartphone, eles fizeram uma coisa que é diferente da nossa, né? O smartphone também fez isso. Só que eles deixaram essas tecnologias abertas. E aí o que aconteceu? Obviamente, o pessoal que estava desenvolvendo o iPhone pensou em uma série de tecnologias para comunicação, né? Então, o tilt da tela para poder usar o navegador, o microfone, o alto-falante para eu escutar. Então, são tecnologias para comunicação. Mas como ficou O meu aberto... batimento cardíaco, tudo, cada vez mais, né? Aí agora alguém deixou aberto, alguém veio lá e criou um novo uso para essa tecnologia. Então eu avalio qualidade do sono, batimento, usando a tecnologia que está lá. Eu não criei nova tecnologia. Então o que eu acredito no futuro do carro é isso. Como é que a gente pode aproveitar a tecnologia que está disponível nele para novos usos? Porque lá no futuro, com o carro autônomo, Andréia, o carro vai ter um monte de nome. A gente não, eventualmente, se a gente for congelado hoje e descongelado lá, a gente ia olhar e nem ia reconhecer, porque esteticamente vai ser outro arquétipo. Né? Ele não vai precisar de volante, ele não vai precisar de todo mundo estar virado para frente, ele não vai precisar daquela estrutura toda de proteção, porque os carros não vão bater e tal. Então, a gente vai dar novos nomes. Inclusive, a gente vê que estão dando, né? Então, já tem carro que é hotel, já tem carro que é loja, né? Você compartilhou com a gente no estudo, né? Carro que é loja e tal. Então, assim, como é que a gente pode, então, usar essas tecnologias que estão lá para começar a encontrar novos significados? É isso Sabe que, para mim, é o cenário do futuro. Essa era uma das perguntas da Lucilara, uma colega do meu MBA querida. Ela pergunta como que a FCA se posiciona, você está justo falando, né? Mas quanto a veículo autônomo e o veículo de energia renovável, como vocês enxergam esses dois caminhos? Legal. A gente acredita que alguns eixos serão fundamentais para esse cenário de futuro da indústria automotiva, né? O primeiro, mas não em ordem de prioridade, né? Mas o primeiro dele é a conectividade. O segundo é a automação, né? Então, os carros autônomos. O terceiro é a eletrificação, né? Então, esses são os três principais eixos que a indústria está falando do ponto de vista de tecnologia de mudança. E depois, a gente tem um outro eixo que é paralelo, que é o eixo dos serviços, né? Então, o carro como serviço, não necessariamente o carro só como um produto, né? Então, tá movimentando. O carro autônomo, ele é bem interessante. É uma discussão que talvez valha uma live inteira, porque tem muitas questões para a gente poder discutir, porque ele traz muitos pontos para a gente pensar. No carro autônomo, a gente tem duas frentes. A gente tem uma frente que a gente chama de disruptiva e uma frente que a gente chama de evolutiva, que a gente trabalha junto, junto com outras empresas. Então, a evolutiva, como é que eu adapto essa plataforma para virar autônoma? É uma iniciativa que a gente tem com o Google num projeto chamado Waymo. Então, os carros da Waymo são da Chrysler. E uma outra frente, que é um consórcio de empresas, um consórcio de empresas chamada Mobileye, que a gente faz parte, que a gente está entendendo a tecnologia da automação. Aí não é mais eu preparar o carro, mas é eu fazê-lo autônomo, né? Então, eu acho que aí nós estamos abordando dessa frente. Na frente da eletrificação, a gente está pensando, sim, o 100% elétrico e as variações desse elétrico, né? Até o híbrido, que a gente chama de mild hybrid, né? Que é um híbrido leve, né? Então, a gente tem na nossa gama a projeção disso já no mundo e chegando no Brasil. Esse ano também a gente falou sobre isso no início do ano. Mas a gente também está muito focado, Andréia, além disso, obviamente, mas a gente também está muito focado em algo que pode ser feito agora, né? Porque o carro elétrico,
o carro autônomo, e eu vou falar o carro conectado também, ele volta naquele contexto da acessibilidade, né? Ele não vai estar acessível para todo mundo. E aí, como eu falei lá no início, nós somos uma marca que quer estar próximo do consumidor, entendendo o momento dele, usando as nossas competências para surpreendê-lo. Então, a gente também olhou para a nossa realidade, voltamos lá na nossa história e lembramos de um fato. Durante a crise do petróleo, nós desenvolvemos o primeiro carro a etanol. Por quê? Porque nós entendemos que no Brasil tinha uma outra matriz energética e a gente falou, poxa, como é que a gente pode, então, tirar proveito disso? E por que eu estou trazendo esse cenário? Porque o elétrico, o híbrido, a gente está pensando nele. E ele vai estar disponível, acredito, num curto espaço de tempo. Mas isso não vai ser acessível para todo mundo. E aquela pessoa que tem uma condição financeira um pouco menor, que não consegue comprar um carro tão caro, e tem um consumo consciente, a gente não vai permitir que ela seja ela mesma quando ela faça a opção de mobilidade. Então, a gente também está trabalhando numa lógica de como é que a gente torna os combustíveis que a gente tem hoje mais eficientes, principalmente o etanol, porque a cadeia do etanol, na cadeia do etanol, ele é 80%. Tem uma discussão entre especialistas, mas em média 80% dele é renovável. Por quê? Porque eu planto a cana, capturo CO2, depois eu queimo o etanol e aí eu tenho as emissões. Então, eu sequestro essa emissão na plantio da cana-de-açúcar, né? Então, ele é um combustível renovável. E aí eu gosto de fazer um paralelo. O veículo elétrico mais barato do Brasil, ele está em torno de R$150 mil. O veículo mais barato, que funciona com etanol, está em torno de R$30 mil. Ou seja, é 5 vezes mais. Então, 5 vezes 80% de redução de emissões, 5 vezes, porque o etanol 80% é renovável, né? 5 vezes isso é mais do que uma vez o 100%, em termos absolutos. Então, quer dizer que se a gente se preocupar só com o elétrico e não preocupar do lado de cá, a gente está perdendo uma oportunidade. Então, nós estamos preocupando com o elétrico, estamos trabalhando do lado de cá, porque existe uma solução que é renovável, que é boa hoje e que pode ser aplicada. Então, a gente tem feito esse exercício também em tornar o etanol mais eficiente, não só agora, mas pensando também nas células combustível do etanol, né? Eu imagino que tenha muita troca também, né? Com Itália, com a Chrysler, Estados Unidos. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem uma pergunta da Ruta Menezes e que também ela tem a ver com a pergunta da Paula Riso. E a gente falou sobre isso, né? Do car sharing, da economia de acesso, não posse, o consumidor cada vez mais consciente. Então, eu queria saber tua visão, Matheus, sobre a importância da gente sair de uma lógica de produto para uma lógica de serviço. O que isso implica, né? O que já se aprendeu com as iniciativas como as de car sharing, por exemplo? André, é uma boa pergunta, né? Eu vou voltar lá na diversidade. O cenário bom é o que tem tudo, né? Porque quando a gente tende a polarizar, né? Às vezes as conversas. E quando eu falo serviço, né? Ou quando eu falo da iniciativa privada, o negócio tem que fazer sentido. E aí a gente fala do serviço e a gente fala da posse, né? Eu até nem falo posse, falo propriedade, né? Porque você pode ter esses dois modelos como carro sendo seu, mas não necessariamente a propriedade é sua. Então, quando eu falo de posse e acesso, né? Propriedade, posse e acesso, eu acho que a gente tem que aprender a conviver com os dois. Porque a gente vai ter todos eles, e é bom isso. Porque quanto mais individual a demanda, menos provável uma empresa querer prestar aquele serviço. Então, eu vou dar um exemplo. A Andrea se apaixonou com um carro na infância dela, que era um modelo Y, numa cor... Pessoal, só interromper para a gente curtir esse sotaque mineiro, que é incrível, né? Volta, desculpa, eu adoro tua mineirice, Matheus. Que bom. Fala, volta. Então, assim, desculpa. Esse é um carro que, eventualmente, só você tem uma relação afetiva com ele, que só você quer. Qual é a possibilidade de uma empresa querer prestar um serviço para uma única pessoa? Pouco provável. Então, a gente vai ter no futuro propriedade no modelo exatamente que a gente tem hoje. Para quê? Para as demandas extremamente individuais. Quanto mais a gente vai indo para o coletivo, Andréia, mais faz sentido a gente falar de acesso, né? Para poder usar mais, tudo mais. Tá? Então, eu acredito que a gente tem que trabalhar nas duas vertentes. Elas vão existir, no meu sentido, na propriedade, na posse e no acesso. E aí, eu gosto também de fazer...
flashbacks, né? Ter flashbacks. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo. Propriedade existia, existe até hoje, a gente conhece. Quando a gente fala de posse, já existia há algumas décadas aluguel por longa temporada. Nos Estados Unidos, inclusive, eles chamam de leasing, né? Aquilo lá não é propriedade, aquilo lá é posse, mas o carro fica só com você. Então, é um uso individual. E o táxi, que também existe há muito tempo, ele é acesso, né? Então, ele não é só seu, não é só você que usa, muita gente usa. O que eu acredito que agora a gente está entrando, André, é num momento diferente que a gente está tendo mais consciência, a tecnologia está permitindo a gente ampliar a nossa consciência e está permitindo também a gente prover novas maneiras de requisitar esse serviço. Eu acho que a grande transformação está aí, porque os modelos eles já existiam, mas a plataforma, né, as tecnologias vão permitir a gente usá-los de uma maneira mais ampla. Então, assim, eu acho que tem essa oportunidade para a gente trabalhar o acesso, tem a oportunidade para a gente pensar na posse, tem o espaço para a gente ter propriedade. O aprendizado que a gente teve até agora com o car sharing, eu diria, pelo menos no meu ponto, eu ainda não tive esse aprendizado pleno. Porque foram tantas iniciativas, um com sucesso, outras não tiveram sucesso, algumas estão retornando, né? Estão saindo do universo do car sharing, mas estão entrando em outros modelos. Eu acho que a inovação ela tem essa característica, né? A inovação ela pressupõe aprendizado. Então, quando eu olho para o primeiro iPod e olho para o último iPod, eu olho o primeiro e falo assim, que lixo! Por quê? Porque ali ainda era experimental, era uma inovação tão... Assim, era algo tão novo, que era experimental. A gente tem que continuar fazendo e evoluindo para a gente chegar no outro iPod. Então, assim, no caso do car sharing, eu sei que, eventualmente, os modelos não estão dando... não estão remunerando o negócio, não são negócios viáveis, mas eu acredito que a gente tem que continuar experimentando até a gente encontrar aquele que vai fazer a diferença. Maravilhoso. Você falou numa live recente, Matheus, você comentou que lá naquela feira Consumer Electronic Show de Las Vegas, o carro, eu não tinha pensado nisso, o carro estava presente em empresas, nos estandes das empresas como Amazon, como Google, como Samsung, como Sony, né? Mostrando que o carro realmente tem um papel importante no futuro. E você disse que o grande viabilizador, eu acho que acho que você gosta de falar mobilidade e conectividade. Você disse que o grande viabilizador dessa transformação é a conectividade e que a conectividade é que vai garantir a relevância da FCA no futuro. Queria que você contasse, dividisse com a gente essa tua reflexão. Acho que eu nem lembrava, foi um insight legal que você trouxe, relembrar disso. Eu gosto mesmo, mobilidade e conectividade são dois termos que eu gosto muito. Primeiro, porque a mobilidade e a conectividade, né? Os dois são substantivos femininos. E eu acredito que a gente tem que explorar mais e falar mais sobre isso, né? Mobilidade, para mim, é sinônimo de acesso. Acesso às oportunidades que estão espalhadas, como eu disse, no universo do físico, mas também no universo do digital. Então, a mobilidade, para mim, é esse acesso. A conectividade, ela, no português do Brasil, ela tem um significado que é a capacidade de operar em rede. Então, quando eu junto acesso às oportunidades e capacidade de operar em rede, para mim, esse daí é um universo super fértil para a gente pensar um monte de coisa legal. E aí, voltando para a sua pergunta, o CES foi realmente esse evento, né? Ele é o maior evento de tecnologia do mundo, pelo menos da América. A gente desconhece muito o Oriente, né? Então a gente costuma falar que é o maior do mundo. Mas é tido como o maior do mundo, né? O CES. E esse ano foi muito interessante, porque, de fato, o carro estava presente em vários estandes de indústrias que não são automotivas. E aí, a percepção e a leitura que eu faço é que o carro é um ponto de convergência. Então, muita coisa encontra no carro, né? Jornadas, experiências, informações. Então, ele é relevante nesse cenário e nesse contexto para mim, que ele é um ponto de convergência. Assim como a casa também é um ponto de convergência, né? Então, quando você fala de assistente pessoal, quando você fala de soluções smart, a casa. Então, o carro ele é esse espaço, né? E aí foi muito interessante ver isso, porque, de fato, esse cenário e o que vai viabilizar essa transformação toda que a gente falou do carro autônomo, do carro, desse cenário de futuro mais otimizado, então, é a conectividade, por alguns motivos. Primeiro, porque a conectividade vai permitir o carro se conectar com o consumidor de fato, né? E aí a gente vai
voltar a equilibrar um pouco da experiência do usuário, porque hoje ele, pelo menos no meu entendimento, existe um pouco de frustração. A gente pega o celular, pega um tablet, pega o computador, dá para fazer tanta coisa que no carro hoje ainda não dá, porque nós somos ainda uma indústria mais conservadora e como a gente tem uma preocupação muito grande com a segurança, a gente tem uma velocidade mais baixa do que a indústria dos eletrônicos, né? Então, primeiro, eu acho que a gente vai começar a neutralizar isso. E aí já é muito legal. Depois, o segundo ponto que eu tenho é que o carro vai conectar com outros carros e o carro vai conectar com a infraestrutura, que é o do lance do carro autônomo. É conectividade isso, né? Mas eu vou além, porque não só o carro vai conectar com a cidade, com os outros carros e com as pessoas, mas ele também vai conectar com as outras marcas que as pessoas demandam relacionamento durante a jornada de mobilidade. Então, assim, o dono de um carro da FCA, ele faz pagamento. Na hora que ele quer fazer pagamento dentro do carro, ele está querendo se relacionar com uma outra marca. Então, conectividade, conectar o carro com essas marcas. Mas também é fundamental a gente pensar no conceito de conectividade, de conectar conhecimento, conectar experiência, que a gente vai precisar e que a gente não tem hoje na FCA para enfrentar essas oportunidades que estão e desafios que estão chegando. Então, a gente tem que reconhecer isso. A gente vai precisar do que a gente tem de melhor, mas a gente também vai precisar da colaboração. E aí é o quê? É conectar a FCA, como a gente conectou com a Google para o Waymo, é conectar a FCA com a Mobileye para o carro autônomo, é conectar a FCA com a Visa ou com o McDonald's, como a gente comentou no início do ano, em que a gente tem pensado coisas juntas, né? Então, para mim, por isso que conectividade... Perfeito. Por isso que conectividade é tão importante para mim, sabe? Porque ela junta todo... quando a gente falou de conectar os fragmentos, né? Ela é o promotor, ela é o ambiente promotor dessas conexões todas para viabilizar esse cenário de futuro. Mas para terminar, André, eu queria falar duas coisas. A primeira é porque quando eu olho o CES, eu começo a enxergar um conceito de indústria sem fronteiras. Ou seja, o carro não vai ser feito só mais pela indústria automotiva, assim como a casa também não vai ser feita só pela indústria da moradia. Né? Então, assim, essa indústria sem fronteiras, não tem mais os quadradinhos. A segunda coisa que eu queria trazer, que eu acho muito legal, que no CES eu percebi isso, é que a tecnologia ela é exponencial. Mas existe uma conta que a gente precisa melhorar o resultado dela. Porque a tecnologia exponencial com a mentalidade atual, ela vai ser problema em massa. Muito bom. Então, assim, eu vi lá no CES muita aplicação de tecnologia com a mentalidade de hoje. Não, gente, não dá. E aí eu traduzo isso, né? Vou dar um exemplo do nosso cenário. Carros que voam. Tecnologia exponencial, porque o carro é autônomo, ele voa, ele não é tripulado, ele voa, ele é elétrico, maravilhoso. Só que se a gente usar a mentalidade de hoje, qual que é a mentalidade de hoje? Que as ruas estão congestionadas. Se eu replicar essa mentalidade, eu congestiono o céu. Então, a nossa mentalidade tem que acompanhar essa exponencialidade da tecnologia, né? E eu gosto de falar isso principalmente quando me pergunta de transformação digital. Porque muita gente pensa que transformação digital é digitalizar processo, é digitalizar ferramenta, né? Informatizar isso. Não. Transformação digital é criar uma mentalidade digital. Não é pensar o produto que eu tenho hoje no computador. É como seria o produto que eu tenho hoje no computador. Não é jogar ele de um para o outro, né? Muito bom, estou lendo aqui uma pergunta a mais. Sabe que uma coisa acho que mais me chocou quando a gente estava se preparando, e você comentou que a mobilidade talvez ela nunca tenha sido, eu coloquei essa frase, tá? Tão visível como agora, né? Onde o vírus, ele se alastrou dessa forma exatamente porque a gente é extremamente móvel hoje, pela mobilidade que a gente tem hoje no mundo. Eu queria que você explorasse um pouquinho mais essa tua visão, porque eu achei a frase bem forte, né? É o que a gente é hoje, né? Em função de exatamente a gente se movimentar dessa forma como a gente se movimenta pelo mundo, né? Tô descobrindo que a André é stalker, né? Tá me acompanhando, seguindo, pegando as frases. Tá me stalkeando. Mas quando a gente começou a falar de Covid,
E a gente começou a fazer estudos, né? Numa conversa com uma colega da FCA, veio esse ponto, né? Você conhece a Ellen, uma querida Sim. que, enfim, Ellen é da comunicação, eu costumo dizer que ela é quem organiza de forma estruturada o que eu estou pensando, né? Porque eu tenho dificuldade, às vezes, de falar de uma maneira, de uma forma linear, estruturada. Então, ela é quem me ajuda, né? Você Então, é é o muito Pink Cérebro. criativo, super inovador, visionário. Então, tá aí a Ellen para estruturar mesmo. Ela é Pink Cérebro. E aí, Ellen, a gente estava conversando e veio isso, né? Quando a gente estava falando da Covid-19, talvez nunca tenha sido, a mobilidade nunca tenha sido tão visível quanto está sendo Sim. hoje. Por quê? Por causa da observação que a gente está vendo da evolução do Covid até ela virar pandemia, a gente está vendo o quê? Todas as conexões importantes que existem no mundo. A gente não via isso, né? E ali essas conexões estão passando pessoas e mercadorias. E está passando o vírus junto, né? Então, por isso que a gente está conseguindo enxergar. Então, a gente está vendo as rotas, a gente está vendo os fluxos, a gente está vendo a inter-relação entre os países, nações, continentes, a gente está vendo a importância de determinadas regiões em detrimento de outras. Então, assim, à medida que a pandemia está evoluindo, ela está ela está deixando essa percepção da mobilidade extremamente visível. É possível hoje a gente enxergar o que antes era transparente, né? Essa circulação de pessoas e mercadorias, esse fluxo, essa conexão entre países, era invisível. Hoje é visível. E a gente consegue perceber isso por causa da evolução da pandemia, né? Então, a gente vê começando num país, transitando para um outro continente, de um outro continente vai para um terceiro continente, esse terceiro continente já está espalhando para outros. Então, a gente viu, é visível hoje a mobilidade no mundo, né? E o quanto essa Incrível. mobilidade ela é importante. Sim. E também ela pode ser promotora de algo que a gente precisa ficar alerta, né? Então, assim como ela é vital para o progresso, para o crescimento das economias, dos países, nesse caso, ela também promoveu o crescimento da doença, né? Então, assim, ela também tem esse caráter da gente precisar ficar em alerta, né? Sim, sim. Eu tenho mais duas perguntas aqui que nosso tempo está terminando. Bora lá. A gente vai embora na conversa. Falta só um pão de queijo, um cafezinho. É de novo da Rúbia. Eu não dei Que tem conta, André. Eu tomei meu café antes, eu acabei meu cafezinho antes da live. A Rúbia está perguntando aqui, com o carro cada vez mais autônomo e conectado, você acha que a gente pode esperar um trânsito mais disciplinado, Matheus? Então, o meu cenário de futuro, eu desejo que ninguém possa dirigir. Porque a máquina, obviamente, é evoluído, né, André? Não é o que a gente conhece hoje, evoluído. Tá. A máquina, ela não cansa, né? A máquina, ela não estressa. A máquina, né, ela é mais eficiente. A gente vê isso nos processos produtivos, né? E aí a gente tem uma série de benefícios. Como ela tem essa eficiência muito alta, então, assim, o carro pode ser mais leve, porque ele não precisa ser, hoje, essa célula de proteção. Então, ele vai ser mais leve. Se ele é mais leve, ele polui menos, porque ele demanda menos energia para poder deslocar. Show. E se ele é inteligente, né, e autônomo, ele consegue andar um mais próximo do outro, coisa que hoje a gente não consegue, porque a gente dá uma distraída. Então, hoje as pistas de rodagem, elas são mais largas do que precisa. Mas no carro autônomo, não. Vai poder colocar os carros mais próximos. A gente ganha espaço na cidade. Então, assim, o carro autônomo traz uma série de benefícios. Obviamente, a gente tem visto ouvido casos falando sobre acidentes com carros autônomos. Mas se a gente olha as estatísticas entre o que o número de acidentes que aconteceram com carros autônomos e o número de acidentes que aconteceram com carros não autônomos, ou seja, comandados por seres humanos, é abissal. É abissal. A gente não chegou no limite ideal ainda da tecnologia. Ainda tem uma série de questões que precisam ser discutidas, mas eu acredito que vai trazer uma série de benefícios para a cidade, vai trazer uma série de benefícios para as pessoas, vai trazer uma série de benefícios para o meio ambiente. Agora, tem uma série de questões que precisam ser tratadas. Por quê? A gente fala muito do carro autônomo, ressignificar nosso tempo, tudo mais. Isso vai mudar, isso de fato vai mudar a estrutura que a gente tem de cidade.
E a mudança, ela eventualmente, se a gente fizer ela de forma inteligente, ela pode ser positiva. Por quê? Porque o modelo de cidade que a gente construiu é um modelo espraiado, ele é horizontal, pouca densidade em relação a outras análogas europeias, asiáticas, que tem qualidade de vida, né? Então ela é mais densa, mas ela tem qualidade de vida. Então, a gente cresceu espraiado, espalhou, a gente tem uma demanda de mobilidade eventualmente desnecessária, mas a gente também tem um desequilíbrio da oferta de oportunidades e da proximidade com as pessoas. Então, existe um desequilíbrio entre pessoas e oportunidades. O centro da cidade é um lugar com valor. Então, ali tem muita oportunidade, né? Então, lá pulsa bastante. Então, é mais caro. Tem valor, é mais caro. Então, as pessoas com maior poder aquisitivo moram próximo das oportunidades, moram perto do trabalho, moram perto da academia, moram perto da padaria, né? Isso dá para elas o que a gente chama de índice de mobilidade maior, ou seja, o número de deslocamentos que ela pode fazer no dia é grande. Enquanto isso, as pessoas com menor condição estão morando cada vez mais longe das oportunidades. E aí, eventualmente, isso poderia ser até um paradoxo, porque uma pessoa com pouca renda, ela perde aí suas 2, 3 horas de deslocamento para ir trabalhar, 2, 3 horas para voltar, né? Porque ela usa um transporte pouco eficiente, o transporte coletivo não necessariamente é muito eficiente nessas nossas cidades, então ela perde aí 3 horas para poder ir, 3 horas para voltar, ela então gasta 6 horas, ela deve trabalhar 8 horas, a gente espera que ela almoce, a gente espera que ela durma. Quando é que ela vai ter oportunidade de se qualificar para melhorar a sua renda e ir aproximando das oportunidades? Em teoria, nesse caso, poderia ser um paradoxo, nunca. Mas aí a tecnologia ajudou, né? Porque a educação à distância e tudo mais está favorecendo. O que eu estou falando agora sobre... Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando a gente fala do carro autônomo, eu posso morar mais longe. Por quê? Porque eu não vou perder tempo no trânsito. Eu vou trabalhando no trânsito. E aí eu vou permitir às pessoas que trabalham efetivamente com as mãos, né? Precisam estar presentes, grande, as pessoas e as oportunidades estão equilibradas, distribuídas de forma equilibrada. Aí quem quer seu lugar privado, espaço, mora longe. Na Europa é assim, quem quer ter a casa com jardim e a piscina sua, mora longe. Sim. Tá tudo tranquilo. Então, no Brasil, o carro autônomo pode fazer essa inversão. E aí, isso é positivo. Mas ele precisa fazer, porque senão vai ser muito ruim. Imagina, o carro autônomo, para o operador, ele não consegue ressignificar o trabalho dele durante o deslocamento. Então, ele perde tempo. Você sabe, não, e você sabe, assim, a gente tem mais 1 minuto e a gente nem entrou no assunto do staycation, não entramos no assunto do trabalho remoto. A gente vai ter que marcar uma nova, Matheus, porque está terminando, a gente vai cai automaticamente. Sabe o que eu queria combinar para a gente voltar? Se vocês curtiram, clica a gente, marca a gente no Insta de vocês, que nós vamos ter mais papo com o Matheus. Matheus, a gente tem 50 segundos, eu estou acreditando que passou desse jeito. Eu queria te agradecer antes de cair. E a gente volta para falar de home office. A Cris Achê está falando aqui, menos necessidade de carro. Porque, ó, deixa a live salva, please, estão pedindo aqui. Eu queria te agradecer, você como parceiro, querido. Eu fico extasiada com o que eu aprendo com você. Toda vez que a gente se fala, aprendo um monte. E a gente volta, Matheus. Voltamos. Tá, eu, assim, como eu sou... Muito obrigada. Obrigado você. Eu sou da agenda positiva, Andréia. A gente tem que falar não menos alguma coisa, a gente tem que falar mais outras coisas. Eu digo assim, não é menos carro, é mais transporte coletivo, é mais metrô, é mais bicicleta, é mais... Então vamos no positivo, a gente não precisa denegrir. A gente vai fazer no positivo, né? Então é na diversidade, vamos pedir aquilo que está faltando.